Mais ou menos um ano atrás, quando eu fiquei sabendo do eclipse na América do Norte, no dia 14 de outubro, eu também fiquei sabendo do eclipse solar de 8 de abril desse ano. Mas, diferente do eclipse de outubro do ano passado, agora esse vai rolar aqui na minha região. Mas o que faz de um evento desses algo tão especial? A ocorrência de eclipses levaram a humanidade a inúmeras descobertas científicas. No passado tiveram grande influência sobre religiões e crenças de civilizações. Enfim, são um evento que impacta e que impactou a existência humana de muitas formas. Mas e para nós hoje? Qual a importância disso? Mesmo para quem não é ligado em astronomia, em fotografia, os eclipses despertam uma curiosidade e maravilhamento. Experienciar um evento desses é algo único, sem sombra de dúvida alguma. A temperatura cai, os animais mudam de comportamento, o dia vira noite. Como uma criatura que se encanta com as coisas da natureza e como fotógrafo, eu não poderia deixar um dia desses passar em vão. Sobre esse eclipse ainda, ele está sendo considerado como que terá sido assistido por mais pessoas na história. Se estima que 44 milhões de pessoas vivem no caminho da totalidade, e esse número não considera pessoas que viajarão para as áreas em que o eclipse vai ocorrer. E se a gente considerar ainda que o nosso planeta em grande parte é água, e que muitas vezes os eclipses totais mal tocam a Terra, né? Sem sombra de dúvida, esse é um evento histórico pela quantidade de pessoas que ele vai atingir. Aqui na minha região, o último eclipse como esse aconteceu em 1925 e o próximo será apenas em 2099. Para leste do Canadá, de forma geral, o próximo eclipse vai acontecer em 2079. Em Toronto, 2144. E como eu disse, esse foi um ano inteiro praticamente pensando o que fazer no dia 8 de abril. O ponto é que aqui em Ontário, o clima, a previsão do tempo, tende a não ser das melhores nessa época do ano. E sabendo disso, eu ainda considerava se deveria, de repente, viajar para os Estados Unidos, para alguma região com prognóstico de clima melhor, ou se eu apostaria minha sorte por aqui mesmo. Mas se eu somar isso, o fato de ter que carregar equipamento, mais o custo e tudo mais, acho que ainda correr o risco de chegar nesse lugar e ter o clima ruim de qualquer forma, eu acho que não valeria a pena, que seria melhor ficar por aqui. Mas ainda tem um outro aspecto que, só para piorar o clima de medo em relação ao clima, o mês de janeiro agora foi o mês com maior cobertura de nuvens em Ontário nos últimos 11 anos. Então é muito tempo. O primeiro ponto, então, estava definido. Eu ficaria por aqui mesmo. E aí surge o próximo aspecto. Para onde ir aqui na minha região? Toronto não está no caminho da totalidade. Daqui da minha sacada eu teria 99% de cobertura. Mas 99% não é 100%. Logo, eu teria que definir para onde ir. O caminho da totalidade vai passar meio que na diagonal em Ontário. Então, minhas opções seriam ir para sudoeste na província em direção a Niagara Falls ou então para leste em direção a Kingston. E por que ter opções para os dois lados? Bom, esse tipo de evento é 100% dependente do clima e do quão aberto ou fechado o céu vai estar. Então, é bom estar preparado e ter opções. Para definir as minhas opções, eu utilizei o site xhuber.free.fr, desenvolvido por Javier Huber. Esse site tem uma ferramenta espetacular, baseada no Google Maps, que não só mostra o caminho total do eclipse, mas permite colocar um pin no mapa e ver informações do quanto vai ser a duração do eclipse naquele ponto, como também ele dá as informações de cada fase do eclipse. C1 e C2, sendo o início do eclipse e o início da totalidade, respectivamente,
O máximo, que é o pico em si, C3 e C4, sendo o fim da totalidade e o fim do eclipse, respectivamente. Então, com essa ferramenta, eu comecei a garimpar os locais que atenderiam alguns critérios que para mim são importantes. Eu sei que, independente de onde eu for, vai ter mais gente vendo eclipse no mesmo lugar. Isso é um negócio que é praticamente inevitável, mas considerar um lugar com pouca gente seria algo bastante importante para mim. Somado a isso, um outro critério importante seria a duração do eclipse. Isso é algo que seria muito importante, porque ela varia muito. Quanto mais perto se tiver do centro da totalidade, maior vai ser a duração do eclipse. Então, das opções que eu levantei, eu teria 2 minutos e 22 segundos até 3 minutos e 44 segundos, o que é uma diferença bastante brutal, considerando a condição de ser tão curta, de ser tão pouco tempo. O terceiro ponto, então, que eu estava considerando também como crucial para mim, seria encontrar um local que tivesse a no máximo 200 quilômetros da minha casa. Porque se eu colocar aí ida e volta, 400 quilômetros já é uma distância bastante grande para fazer um bate-volta desses num dia. Então, esses seriam os pontos principais para mim. Com eles em consideração, eu fiz uma lista de 4 opções para leste e 3 para sudoeste. Uma das opções para leste eu acabei descartando logo de saída, pois eu teria que pegar 2 ferryboats para chegar, embora tenha um farol, e aparentemente seria uma das opções mais atrativas, se não a mais atrativa, para fotografar com uma grande angular e conseguir compor, além do eclipse, alguns outros assuntos plasticamente interessantes. No fim, fiquei com 3 opções para um lado e 3 para o outro. Com essa lista feita, o meu próximo passo foi pular para o PhotoPills. Para quem não conhece, o PhotoPills é um aplicativo para o planejamento de fotografia de paisagem e astrofotografia, que mostra a trajetória do Sol, da Lua, da Via Láctea, etc. E é uma ferramenta espetacular para o planejamento nesse tipo de situação. Então, no PhotoPills eu acabei avaliando cada um dos meus pontos de interesse, avaliei os obstáculos que teriam, os prováveis obstáculos que eu teria na frente, na frente do Sol, no caminho para o Sol. Avaliei se teria algum tipo de dificuldade adicional, para então, dentro dessa lista, elencar, dentro dos 3 de cada lado, elencar o que seria a primeira opção, segunda opção e terceira opção para cada um dos lados, né? A minha primeira opção, a leste, me pareceu interessante por ser um parque provincial que ainda não está aberto para a temporada de 2024. O acesso é permitido, mas não há qualquer serviço nele em funcionamento no momento. E a duração do eclipse nesse local, porém, é de apenas 2 minutos e 45 segundos, o que era um ponto que meio que conta contra essa opção. A opção a sudeste se mostrou mais interessante por 2 motivos. O primeiro é o local com maior duração da totalidade. Segundo, eu não espero ser o único a estar lá, mas como esse é um local nem um pouco óbvio para se decidir por ele, apenas com um tanto de planejamento seria possível escolher esse lugar para presenciar o eclipse, então a tendência é de que ele esteja menos cheio. Novamente, esse é um evento sensível ao clima, e a distância em linha reta entre esses 2 pontos é de 170 km, o que me parece razoável para aumentar as minhas chances. Se um dos locais estiver com a previsão de tempo encoberto, o outro pode não estar, acabando sendo assim a minha opção de escolha. Antes de seguir adiante, um parênteses. Caso você tenha alguma familiaridade com a geografia no Canadá, ou mais especificamente com a geografia de Ontário, poderia estar imaginando, e por que não, Niagara Falls? Eu prefiro não dar minha opinião sobre Niagara Falls enquanto cidade, enquanto ponto turístico. Mas em relação ao eclipse, para conseguir colocar a queda d'água junto do Sol, teria que estar do lado dos Estados Unidos, não teria como fazer isso do lado canadense. Então, só por isso já descarta completamente o meu interesse em ir para Niagara. Mas em nenhum momento também eu considerei isso, porque não é... Dentre vários
vários motivos não é um lugar bom para experienciar um eclipse desses, né? E ainda tem um outro aspecto que eu acho que faz com que elimine completamente Niagara, que é o fato de que a cidade está esperando 1 milhão de pessoas no dia do eclipse. E a cidade, nitidamente, a cidade recebe 14 milhões de turistas por ano. Então, num único dia, tu receber 1 milhão de pessoas, a gente vê que a chance de dar a coisa errada aí é bastante grande, né? E em cima disso, os caras estão espetacularizando o eclipse na cidade, vão colocar a orquestra tocar no dia na hora do eclipse, no momento da totalidade, vão botar uma orquestra tocando. Nada contra orquestras, evidente que não, mas eu acho que isso... o eclipse é para ser curtido de outra forma, pelo menos para mim, né? Então, ok, tem gosto para tudo, tem público para tudo, mas Niagara completamente fora do meu plano para o eclipse. Pois bem, voltando ao tema principal, com a primeira opção definida, o melhor que eu poderia fazer seria visitar o local e eliminar qualquer dúvida de que essa seria a melhor opção para que eu pudesse fotografar, ou a opção mais adequada dentro dos meus objetivos e interesses, pelo menos. E foi o que eu fiz nesse último sábado. Pegamos a estrada às 7h30 da manhã, e agora uma preocupação que eu tenho com esse local é que ele fica além de Niagara Falls, e se confirmar o que eles dizem, pode ser um pouco problemático chegar lá. Então, no dia 8, o negócio vai ser sair muito, mas muito cedo mesmo. E mesmo que eu chegue mais cedo do que o necessário, pelo menos eu não vou ter problema nenhum de acessibilidade para chegar lá. E agora um tópico importante sobre preparação. Como eu pretendo fotografar o eclipse? O meu objetivo principal é conseguir fazer pelo menos uma foto boa da totalidade, com a coroa ao redor do Sol. Esse é meu objetivo número 1. Para isso, eu vou usar uma das minhas câmeras com uma teleobjetiva de 180 a 600 mm, muito provavelmente por volta de 500 mm, porque eu não quero correr o risco de cortar um pedaço da coroa por estar com uma distância focal muito grande. O meu segundo objetivo é fotografar com outra câmera com uma grande angular, e uma das coisas que me fez ter interesse em particular nesse local onde eu pretendo fotografar o eclipse é uma árvore que está bem no meio das pedras e que eu consigo fazer uma composição bastante interessante, colocando múltiplas interações, mostrando toda a rota do eclipse, de C1 até C4. Por último, uma terceira câmera eu quero deixar filmando ou fazendo um time-lapse de quando entrar na parte total do eclipse. Muito provavelmente eu vou usar uma 200 mm para que eu não precise me preocupar com mais uma coisa além do meu objetivo principal e que ainda também me sobra um pouco de tempo para ver o eclipse a olho nu. Agora o mais importante desse vídeo. Caso você esteja em México, Estados Unidos ou Canadá, nas áreas do eclipse, em hipótese alguma olhe diretamente para o Sol ou aponte a sua câmera para o Sol sem a devida proteção. Os danos podem acabar sendo permanentes. O único momento mesmo em que se pode olhar em direção ao Sol sem proteção alguma é durante a totalidade. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Acabou a totalidade, tem que se voltar a colocar a proteção adequada aos olhos. Se você não estiver no caminho da totalidade, mesmo que seja 99%, não olhe diretamente para o Sol. E como eu vou fazer? Eu vou utilizar dois métodos. Um para minha proteção e outro para a proteção das minhas câmeras. Durante os estágios C1, 2, 3 e 4, quando eu for olhar diretamente para o Sol, eu vou estar utilizando um desses óculos da Celestron feitos especificamente para esse tipo de situação. É importante lembrar que a máscara de solda, chapas de raio-x, nenhum desses métodos são seguros para a observação do Sol. Para as minhas câmeras, eu vou utilizar um filtro de fotografia solar como esse daqui. E a mesma coisa em relação à totalidade também vale para a fotografia. Durante a totalidade, eu posso tirar esse filtro e fotografar sem problema. Porém, quando se sair da totalidade, no mesmo momento, esse filtro deve voltar para frente da câmera. Tanto por proteção do sensor da câmera, como para a proteção dos olhos. Isso se torna ainda mais crítico se estiver utilizando uma DSLR. Não se deve, em hipótese alguma, olhar para o Sol através da tela objetiva conectada a uma DSLR, pois isso literalmente torraria os seus olhos. Uma última dica para quem vai observar o eclipse. Eu vou utilizar e recomendo que se utilize um aplicativo chamado Solar Eclipse Timer.
Esse aplicativo pega a posição do GPS e emite alertas para os momentos de entrada de cada um dos estágios, de C1 a C4. Por fim, o meu próximo vídeo provavelmente não, ele vai ser depois das filmagens do eclipse, seja com a minha frustração de ter dado tudo errado, seja com o excitement por ter dado tudo certo, por eu ter conseguido pelo menos uma das fotos que eu quero. E uma coisa interessante é que no momento em que eu gravo esse vídeo, a previsão para o Texas, que era tido como o melhor local em termos de previsão do tempo para experienciar o eclipse, está com previsão de chuva e de tempestade. Ontário, pelo menos no momento, está com uma previsão de tempo bom. Então, não quero que quem esteja no Texas não veja o eclipse, mas eu quero só que pelo menos aqui essa previsão se confirme. E é isso, falta uma semana agora, tá tudo na mão da Mãe Natureza. Depois de um ano planejando esse dia, eu espero que dê tudo certo. Eu ainda posso mudar, né? Eu ainda posso acabar não indo para oeste, indo para leste, não indo para sudeste, indo para leste. Mas agora tá tudo nas mãos da Mãe Natureza e a gente se vê no próximo vídeo mostrando a experiência do eclipse, seja ela boa ou não tão boa. Valeu!